Muito boa noite, irmãos. Então, abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Então, a última vez que estive aqui, numa quinta-feira, eu estive falando sobre emoções fortes na Palavra de Deus. E a partir do Salmo 119, porque o que a gente precisa em relação ao Salmo 119 é cura. O que você sabe sobre o Salmo 119? Que é grande, pronto, acabou, é só isso. Ou que o Salmo 119 é motivo de piadinha para a maioria dos cristãos. E quando na verdade é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. E é um salmo, de certa maneira, muito especial, porque é um salmo sobre a palavra de Deus. Eu não sei se todos estavam aqui. Quem não estava aqui na quinta-feira, levanta aqui a mão. Ok, tem ali umas pessoas. Então, eu não sei se você sabe, o Salmo 119, ele é todo sobre a palavra de Deus. Praticamente todos os versículos, 175 versículos, falam sobre a palavra. Porém, cada versículo traz um nome diferente para a palavra de Deus. A palavra de Deus recebe, no Salmo 119, o nome de palavra. Recebe o nome de os estatutos do Senhor, a lei do Senhor, o caminho do Senhor, os decretos, os juízos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Qualquer versículo que você colocar os seus olhos, você vai ver que há um nome diferente para a palavra de Deus. Inclusive, ela é chamada de o caminho. Então, agora, com esse entendimento, você já quebra-se parte do seu preconceito. Porque o Salmo 119 sofre preconceito, sofre bullying. Ele é o único salmo que, talvez, no seu plano de leitura, quando você se aproxima dele, começa a dar um medo. Sim, quando chegar no Salmo 119, né? Eu pulo. Quando chegar no Salmo 119, eu pulo e leio amanhã, né? É um salmo assim, convenhamos, ele é preterido pelas pessoas. Ele é rejeitado, as pessoas não querem saber do Salmo 119, a não ser sobre fazer piadinhas. Alguns versículos famosíssimos da Escritura vêm desse salmo, e você nem sabe. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra? Outro, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, há vários versículos que você conhece pela fama, mas não sabiam que eles se encontram exatamente onde você não queria que se encontrasse. Eu falo do Salmo 119 com muita naturalidade e com uma certa paixão, porque eu vejo nele um caminho de cura para o sujeito que está desestimulado em buscar a palavra de Deus. É como se esse salmo tivesse sido escrito para que você se reapaixonasse pelas Escrituras. Então você está frio em relação à palavra, você não tem ânimo em relação à palavra e você quer voltar a essa prática. Eu lhe digo por onde começar. Por onde? Salmo 119. Quem diria? Diga isso por aí, vão dizer, quem foi esse louco? Pois é assim.
certas coisas parecem loucuras. E eu comecei na quinta-feira passada falando de emoções fortes que os escritores, ou que o escritor do Salmo 119 tem, ou que ele deseja ter, a partir da sua meditação das Escrituras. Eu estou falando de emoções fortes porque é isso mesmo. Eu mencionei que ele havia dito, no versículo 14, que ele se alegrava mais com os testemunhos, que é outro nome para a palavra, com os testemunhos do Senhor, do que com todas as riquezas. E eu fiz um teste para que vocês pudessem mencionar, assim, quando o rico está ficando rico, assim, já ficando rico, meio excêntrico, como é que a gente sabe que ele está mudando de padrão de vida, né? Aí vocês foram citando os bens de consumo, né? Aí chega uma hora que ele começa a achar que algumas coisas vão lhe dar felicidade. Ele fala assim, mas se eu tiver uma super lancha, né? Para dar cavalo de pau na lancha, ali no Fortaleza do Abunã, aí eu vou ser um cara feliz, para ostentar. Não, acho que agora eu vou ter um jato, né? Imagina o primeiro voo no jato do cara que comprou um jato. Você já teve um jato? Se você já teve, você pode testemunhar hoje à noite como é a emoção de ter um jato, né? Aí o cara diz, não, agora eu quero um iate, né? Ou então agora eu quero uma cobertura no metro quadrado mais caro de Nova York. Eu quero grandes emoções. As riquezas, sim, elas podem trazer grandes emoções. Elas não existem só para isso. Do ponto de vista cristão, as riquezas deveriam ser possibilidades para servir a Deus. Mas elas podem trazer grandes emoções. O salmista Davi, o escritor do Salmo 119, disse, eu me alegro muito mais com as emoções vindas da palavra do que com todas as riquezas. Esse homem não está de brincadeira. Ele tinha um trato próprio com as Escrituras, ele tinha uma maneira própria de lidar com essa palavra, de meditar nessa palavra, que fazia com que se cumprissem algumas coisas que são ditas no Salmo 119 sobre essa relação dele com a palavra. Ele chega a dizer que toda a carne dele se arrepiava em certos momentos, né, diante dos decretos da palavra. Qual é o caminho para nós, meus irmãos? Há um caminho para chegar lá. Nós precisamos de parar de ver a Bíblia apenas como um monte de letras, ou um monte de histórias, mas como um livro vivo. Para você a Bíblia é viva. Lembra Hebreus 4:12? A palavra de Deus é o quê? Ela é viva. Ela é viva, é eficaz, ela funciona, ela faz um efeito. Você precisa acreditar nos efeitos da palavra de Deus. Talvez o caminho fosse o que ele sugeriu no versículo 18. Quando ele fez a oração, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Existem maravilhas aqui. Nossos olhos, pela nossa condição, estão vendados para ver essas maravilhas. E eles precisam ser descobertos, desvendados. Uma boa maneira para começar seria fazer essa oração. Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Porque eu tenho lido talvez apenas com olhos acadêmicos, apenas com olhos de uma pessoa alfabetizada, apenas com olhos de uma pessoa que sabe ler e foi à escola, mas eu quero ver, são as maravilhas da palavra do Senhor. Eu preciso.
E se há alguma coisa que esteja bloqueando essa visão que eu devia ter da palavra e ainda não tenho, eu peço que o Senhor desbloqueie, que o Senhor desvende os meus olhos. Eu preciso ver as maravilhas da tua lei. Olha comigo no versículo 24. Quando ele diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Meus irmãos, isso que nós estamos lendo aqui é muito sério, a começar pelo fato de que eu suspeito de que, numa avaliação modesta de minha parte, 80% não creia nisso. Quando a Bíblia diz assim, olha, essa palavra aqui, esses testemunhos, esses versículos, esses princípios são os meus conselheiros. Imagina uma pessoa chamada José. Aí você decidiu que José será o seu conselheiro, não é? José, aconteça o que acontecer, José será o seu conselheiro. Então, se você tiver problema para educar o seu filho, você vai procurar quem? José, né? Se você tiver problema no casamento, vai procurar quem? José. Se você tiver problema de relacionamento com alguém da igreja, aquelas rusgas, aquelas rabiçacas, aquelas pendengas, aquelas tretas, daquela coisa de uma recalcada com a outra, um recalcado com o outro, você vai procurar quem para solucionar isso? Quem? José. E se você deprimir, agora estou pegando pesado. Se você deprimir, você vai procurar quem? José. Porque José, você decidiu que José vai ser o seu conselheiro. Querido, quantas pessoas será que já tomaram essa decisão? Não, esses princípios aqui serão os meus conselheiros. Se eu perguntar quem crê no Salmo 119, versículo 22, 24, as pessoas vão dizer, sim, são os meus conselheiros. Mas para criar o seu filho rebelde, que você chama de hiperativo, você não recolhe a esse conselheiro aqui, né? Não, eu acredito que tem um menino hiperativo, mas hoje tudo é tudo imperativo, tudo imperativo, né? Engraçado. Todo mundo é hiperativo, você não sabe o que fazer, então, é porque ele é hiperativo. Uma vez tinha um menino aqui que ele era tão hiperativo, a mãe dele sentava ele aí no canto, apertava nos pulsos para ele ficar quieto durante o culto. Aí ele não sabia o que fazer, aí ele fazia assim. Aí ela baixava o braço e ele levantava o outro assim, porque ele precisava fazer alguma coisa. Eu acredito que aquele menino era hiperativo. Uma vez foi um menino no nosso retiro, ele era tão hiperativo, ele não passava mais do que 30 minutos sem cair. Oi, né? Ele estava o tempo todo numa atividade louca. Sim, eu acredito. Mas quando você não consegue dominar o seu filho, você prefere os conselhos da palavra de Deus ou você precisa de um bom psicólogo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A mim, como pastor, me dá muita tristeza que um crente, 30, 40, 50 anos de crente, pastor, eu não sei o que faça com esse menino, acho que eu vou levá-lo ao psicólogo. O que é que o psicólogo vai dizer que você já não saiba? O que é que o psicólogo vai dizer que sua mãe, sua avó não já lhe disseram? O que é que o psicólogo vai dizer que seja superior à palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a criança sem disciplina será a vergonha da sua mãe. Eita, só sobra para a mãe, né? A vergonha da sua mãe e a desonra do seu pai. A Bíblia diz que é tudo imperativo. Ela diz assim, a estutícia está ligada ao coração da criança.
Está ligado, já vem pronto, já vem no chip. Mas a disciplina o corrigirá. Então é assim, quem são seus conselheiros? É chocante. Olha, eu acredito no valor da psicologia, mas é chocante como a gente dá à psicologia um aspecto quase de religião. A coisa funciona mais ou menos assim. O psicólogo falou, cale sua boca. Você não sabe mais do que o psicólogo. Não é assim que funciona? O psicólogo falou. Você pensa que ele estudou. Você sabia que antes dos anos 50 não havia psicologia como uma ciência? Sabia disso? E todo mundo vivia muito bem, ou não? Aí às vezes você crê tanto no psicólogo, aí ele diz, olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí começa a brincadeira, vai começar a ficar divertida e agora, né? Eu também creio nos trabalhos psiquiátricos, mas até psiquiatras que são meus amigos sabem que eu vou dizer, olha, cuidado, os laboratórios de medicamentos são uma máfia, eles não estão nem aí para a sua saúde. Médicos são abordados para oferecerem um produto com metas a cumprir. Pergunte aos médicos. Com passagens, com congressos, com prêmios especiais, por quantas vezes indicou aquele medicamento. Alguns já são abordados até na faculdade. E nisso nós cremos. Nisso nós cremos. Nós cremos que podemos comprar a felicidade na farmácia. Nós cremos. Eu não quero falar sobre essas coisas, mas eu quero saber assim, até que ponto você já tem essa convicção. Os meus conselheiros são os decretos de Deus. Como é que funciona ter a palavra de Deus como conselheiro? É simples. Aquilo que precisa ser resolvido vai ter que ser resolvido com a palavra. Você vai dizer, Deus, eu quero uma palavra na tua palavra, eu quero uma resposta na tua palavra, eu vou me expor à palavra do Senhor, eu vou buscar orientação da palavra do Senhor, até que eu tenha estas respostas. E acredite, meu irmão, funciona. A palavra de Deus é aquilo que ela diz ser. Jeremias disse, ela é o martelo que despedaça a rocha. Você já quebrou pedra? Quem já quebrou pedra aí? É difícil a gente ter pedra, imagina quebrar pedra, né? Aquela pedra que sai fogo, aquela é ruim, né? A Bíblia diz, olha, a palavra de Deus é um martelo que despedaça a rocha. E quando o israelense está falando de rocha, ele está falando de rochas daquela região, né? Não há estruturas que a palavra de Deus não possa resolver, não possa arrebentar. Então nós temos que nos perguntar, pô, isso aqui são os meus conselheiros ou eu tenho medo disso? As pessoas valorizam qualquer terapia da moda. Mas você precisa valorizar radicalmente a palavra de Deus. Quando você quer ser curado pela palavra, ela vai lhe mostrar aonde você está errado. E você vai abandonar o seu erro. A psicologia não pode resolver problema de pecado. Você sabia que algumas doenças são por causa de pecado? Pecado encruado, pecado não confessado. Ora, a psicologia nem crê em pecado. Como é que ela vai poder lidar, tratar com pecado? Muita gente acha bonito uma frase de Sócrates que dizia assim,
conhece-te a ti mesmo. Não é lindo isso? Olha como é bonito. Mas a pergunta é, conhece-te a ti mesmo começando de onde? Se eu começar em Freud, o resultado vai ser um. Se eu começar em Marx, o resultado vai ser outro. Se eu começar em Darwin, o resultado vai ser outro. Agora, se eu começar na palavra de Deus, também o resultado vai ser outro. E se eu quero conhecer a mim mesmo, como dizia Sócrates, eu tenho que conhecer a mim mesmo a partir do que a palavra diz sobre mim. E inicialmente ela diz que eu sou o pecador, e é pior, que eu tenho uma natureza pecaminosa, uma natureza pendente à desobediência. Então, nesse mundo, de todas as ciências desse mundo, qualquer ciência que não vir o homem como tendo uma natureza pecaminosa, essa ciência não conhece o homem. Deus conhece o homem. Olha, o Salmo 32, olha, só para você entender como o pecado, às vezes, pode inclusive deprimir. Salmo 32, versículo 3, diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, noite e dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o que esse homem virou, gente. Se o cara perdeu o vigor, né? No mínimo ele está deprimido. Está num semicoma depressivo. Ele perdeu a vontade total de viver. O meu vigor se tornou em nada, em sequidão de estio. E houve até problema nos ossos. Quem diria? E ele diz que ele tinha gemidos todo o dia. A vontade era de chorar, a vontade era de gemer. Mas olha o que ele fez no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, o pecado é um negócio tão traiçoeiro, que há pecados na nossa vida, há pecados instalados na nossa essência, que nós nem sabemos que estão lá. E nós os estamos cometendo, praticando repetidamente. Quem é que vai mostrar que eles estão lá? Quem é que vai ampliar o pecado? Quem é que vai avultar o pecado, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Não há ciência nesse mundo que possa lidar com o pecado. Funciona assim: você está mal e quer ser curado, e você vai à palavra até você achar as respostas de Deus, respostas racionais, sensatas para a sua vida, a partir da palavra. Já tivemos aconselhamento de pessoas reunidas e dizer assim: nós vamos orar para que Deus nos dê uma resposta vinda das Escrituras, e Deus deu. Um caso similar ao que estava acontecendo, e as decisões que precisaram ser feitas, e a opinião de Deus sobre aquele assunto. Os teus testemunhos são o meu prazer, são o meu conselheiro. Olha o versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Essa é uma outra situação que qualquer um pode enfrentar.
Tem gente que acha que o crente é indeprimível. E que a mente do crente é inalcançável, no sentido de que ele possa ter problemas. Queridos, o coração do crente adoece. Sim ou não? O pâncreas adoece, né? Os rins do crente adoecem. Os pulmões adoecem. O sangue do crente adoece. E a mente dele não está fora, não. A mente dele pode adoecer. Nesse sentido, ela é um órgão como qualquer outro e ela também pode adoecer. E nós temos que ter a humildade de dizer, está doente. E não há bonzão, não há autossuficientes. Elias adoeceu na sua mente. Pessoas na Bíblia adoeceram. O salmista do Salmo 73 adoeceu na sua mente. Diz, pouco faltou para que eu me desviasse. Pouco faltou. Então, aí nós temos aquela crença de que algumas coisas são frescuras. Eu já tive que aconselhar um jovem de menos de 25 anos. Aquelas pessoas que é o palhaço da cidade, que anima todo mundo. E ele um dia se encontrou acometido de síndrome do pânico. Aconteceu muita coisa ruim no mesmo dia. Muita coisa ruim num dia só. Coisas horríveis aconteceram com o pai dele. E aí quase que no fim do dia ele estava numa fila de banco e um homem desmaiou na frente dele, num ataque epiléptico. Em seguida chega uma senhora e fala assim para ele, mas você está muito branco, você está pálido. Era o que precisava para completar o dia. Ele disse que daí para cá nunca mais foi a mesma pessoa. Então ele ficou com esse negócio de síndrome do pânico. Funcionava mais ou menos assim. Algumas situações, sem que ele esperasse, vinha uma angústia de morte. O coração disparava, ele achava que ia morrer e era só isso. E tudo isso. O maior medo das pessoas que têm síndrome do pânico é morrer. Imagina uma pessoa que tem síndrome do pânico e tem medo de avião e entra no avião. Aí pega aqueles quebra-mola que os governos não resolvem. Né? A pessoa acha que ela vai morrer. Uma das últimas viagens que eu fiz de avião, tinha uma senhora sentada do meu lado, ela disse, me dê sua mão, eu preciso segurar na sua mão. Eu confio no Senhor. Era a última coisa que ela podia fazer, não tinha nada para fazer. O coração estava a 1000. Então eu disse para esse rapaz, e sua família está sabendo? Ele falou, não está. Ninguém vai acreditar. Sua namorada sabe? Não. Nessa época ele morava na capital, e a namorada morava na rua vizinha. Ele falou, para eu ir na casa da namorada, eu tenho que inventar uma desculpa para o meu irmão ir também. Porque eu tenho medo que o negócio me pegue no meio do caminho. Eu tenho medo. As pessoas assim têm um grande obstáculo. Aqueles que lhes cercam não entendem, não sabem que a mente humana é um órgão e pode surtar. E nesse sentido, a dele surtou. Ele disse, se eu falar isso para meu pai, nordestino, caba macho, ele vai dizer, isso é frescura, rapaz. Você vai ver um negócio desse? É besta. Certo? Você é doido, está com, né? No entanto, até crianças têm, alguns ali pelos 7 anos, coisas que eles não sabem explicar. E se acordam chorando na madrugada. A boa notícia é que a palavra de Deus pode curar tudo isso. Porque o salmista, ele está se desnudando, ele está dizendo, olha, eu tenho tristezas na alma e eu choro. Mas eu sou fortalecido
pela palavra de Deus. Agora imagina as reações que ele tinha quando essas coisas aconteciam, né? Começa um processo emocional, espiritual, de devoção. Versículo 48, ele diz assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Era uma expressão que veio do seu ser, dele não saber mais o que fazer, de tanta alegria que encontrou por ser curado ali na palavra, e ali diante da palavra ele ficou. E se alguém entrasse ali, diria: é doido, não é? Porque geralmente também é assim que as pessoas julgam aqueles que têm comportamentos muito particulares de adoração. Lembra de Ana, a mãe de Samuel, que não era pentecostal, porque ela orava só mexendo os lábios, né? Mas ela estava num grande derramamento de alma. E o homem de Deus, o sacerdote Eli, ali no templo, ao ver isso, o que ele disse? Olha, pega e leve na bebida. O homem de Deus disse isso para ela: você está bebendo muito, pega e leve. Pega e leve no vinho. E o que ela disse: eu não ando bebendo, eu ando me derramando na presença do Senhor. Ele era um sacerdote, talvez frio, velho e cego, que não, talvez na sua alma nunca houve espaço para essas coisas. E quando ele encontrou alguém que vivia isso, ele só pode dizer que essa pessoa está bêbada. Foi isso que disseram as pessoas no dia de Pentecostes, ou não? Esses caras estão bêbados, só pode ser. Estão, mas claro que estão. Não são normais estas pessoas. Pois bem, o salmista, diante de tanta alegria na palavra, ele diz: eu já estou levantando as minhas mãos. Já estou levantando as minhas mãos. E como nenhuma cura é definitiva nesse sentido, você pode ter recaídas. Ele vai ter um processo de sempre buscar alívio na palavra de Deus. Alguns salmos são meio depressivos. Em alguns salmos o salmista diz: olha, meu travesseiro é pura lágrima. Os meus ossos doem. Eu tenho muita tristeza. Mas como ele sabe como ser revigorado pela palavra de Deus, olha o versículo 6. O que me consola na minha angústia é isso: que a tua palavra me vivifica. Isso é o que me consola. Então ele sabia que aquelas dores poderiam vir. Ele sabia. Mas ele sabia também qual era o remédio. Que ele tinha que ir para a palavra. Pula mais para frente, versículo 92. Um nível já bem avançado, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém? Infelizmente nem todo crente pode dizer isso. Essa lei aqui é a minha meditação todo dia. Eu não negocio. Há um período no dia em que eu separo para estar com esta palavra. Note que ele não disse é a minha leitura. Para algumas pessoas vai ser no máximo uma leitura. Para o salmista era uma meditação. Meditar vem da raiz da palavra ruminar. Ruminar. Alguns animais ruminam. Deus fez alguns animais com essa capacidade. É um processo meio louco. Funciona mais ou menos assim: o animal regurgita o que ele comeu, vai, aí volta, e ele remastiga e engole. E o que ele faz depois de novo?
Regurgita e remastiga, regurgita e remastiga. Bois ruminam, vaca rumina. É por isso que toda hora você olha para uma vaca, ela está mastigando. Já prestou atenção? O boi rumina 8 horas por dia. O que boi come, gente? Capim. Como é que fica tão gordo? Né? Como é que fica tão gordo? Como é que dali sai o leite, couro, panelada, buchada, picanha, né? Tutanos, manteiga. Só come capim. Talvez o segredo seja no tanto de ruminação. O boi, ele quer ficar certo de que ele vai extrair do capim tudo que ele puder. Simplesmente. Experimenta comer bem devagarzinho e mastigando. Experimenta comer um prato em 1h30. Experimenta. A gente não tem essa paciência. Conheci algumas pessoas ao longo da minha vida, de tão chato. Tinha um que era 2 horas para comer um prato. 2 horas. Magro. Barriga de jacaré. 2 horas. Então, na nossa relação com a palavra de Deus, a gente precisa sair um pouco dessa coisa só da leitura mental. A gente precisa aprender a ruminar. Eu já ensinei alguns processos, não é meu objetivo hoje, mas você pode começar assim, leia a mesma palavra, mesma passagem várias vezes. É incrível, Deus sempre vai te mostrar coisas novas. Aí você lê de novo, aí você lê de novo, aí você lê de novo. Aí você fica lá só mastigando, ruminando, feito uma vaca, feito um boi gordo, né? Só ruminando. Isso é meditação. Aí você vai orar, você vai agradecer a Deus por essas descobertas, pelas respostas. Você vai tomar decisões em relação àquilo que você aprendeu. Isso é meditar. E o salmista disse: minha meditação todo dia é esta palavra. Eu quero só me adiantar aqui, apenas lendo alguns outros versículos que eu selecionei. Tem uns aqui que me deixam meio chocado. Mas olha, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Você gosta de mel? Tem um mel esquisito, né? Mas tem uns mel legal, né? Pão integral com leite morno e mel. Já comeu esse negócio? É muito bom, né? É bom demais. E o salmista fazendo uma comparação, melhor do que mel, é essa palavra aqui. Versículo 120. Por que chamamos esses estudos de emoções fortes na palavra? Olha o versículo 120. Arrepia-me a carne com o temor de ti, e temo os teus juízos. Versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O judeu, ele acha que a Torá explica o mundo. Tem alguma coisa muito espiritual na Torá, que ela explica o funcionamento do mundo e do universo. E esse salmista talvez tinha essa convicção, por isso ele faz um pedido no versículo 144. Eterna é a justiça dos teus mandamentos. Dá-me a inteligência deles, e eu viverei. Isso aqui é muito inteligente. Isso aqui é incrível. Eu quero isso aqui. É o que o salmista está dizendo. Eu quero a inteligência de como isso aqui funciona. Vai ser incrível para a minha vida se eu adquirir isso. Versículo
147, 148, para a gente encerrar mesmo. Antecipa-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite na tua palavra. Isso aqui é muito louco. É tipo, eu quero acordar cedo para meditar na palavra. Eu quero acordar cedo, naquela hora que não tem barulheira, que não tem menino chorando, que não tem zoada de faca na tábua de carne, zoada de panela, não tem zoada de carro. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite na tua palavra. Eu não sei se ainda tem alguém que pratica bullying com o Salmo 119. Né? Mas você tem perdido grandes bênçãos por não conhecer uma porção muito especial da palavra de Deus. Ela está lá para dizer o quanto esta palavra é poderosa. E se você tem cansado de ler a palavra e vai fazer o caminho de volta, começa pelo Salmo 119. E você que não tem essa coisa toda, mas nunca reservou um tempo para meditar no Salmo 119 sem preconceito, numa relação de amor à palavra, numa relação de prazer, agora vai ser muito diferente, vai ser uma relação de prazer. Você que nunca fez isso, faça, e você será muito abençoado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Amém?